Bom dia, paz. Aqui a palavra que Deus colocará no meu coração. Começou a chover aqui. A palavra que Deus colocará no meu coração é que eu estava dando uma estudada aqui em alguns temas, né, que o Senhor me dá, o Senhor me outorga. E dentro de uma vertente que às vezes eu estudo sobre oração, às vezes eu estudo sobre amor. Cada dia eu tento estudar um pouquinho, faço uma repaginada, volto, entendeu? E a minha leitura diária de manhã já é diferente, mas eu estava dando uma repaginada aqui nos textos que eu já estudo, que eu busco, aí eu volto e dou uma recapitulada. E numa dessa daqui, aí eu vi aqui na Bíblia do aplicativo, dando uma repaginada com a Bíblia e dando uma repaginada aqui, olhando, né, na Bíblia aqui. Aí eu vi acerca disso daqui sobre oração também. O que acontece quando a gente ouve, entendeu? Atender aqui é ouvir a iniquidade dentro de mim. Dentro de mim reporta ou representa o coração. Por isso que muitas das vezes a nossa oração ela não é ouvida. No decorrer aqui da mensagem vocês vão saber. Salmo de número 66, verso 18, diz assim: Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Como eu mandei só esse versículo, não vou demorar, vou ficar só nesse versículo. Volto a repetir, não é a palavra do dia. É uma palavra que eu pego os temas que eu já estou estudando e dou uma olhada. Eu olhei isso daqui e me chamou a atenção. Aí eu falei, no meu espírito, se eu posso trazer? Sim. Aí eu fui, atendi a voz de Deus, como está chovendo. Aí eu aprove a Deus eu trazer essa palavra aqui para o nosso coração rápido. Salmo 66, verso 18, diz assim: Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Meus irmãos, hoje tem uma vertente, hoje, que eu dei lugar ontem na igreja. Hoje tem uma vertente, não só hoje, mas muitos anos atrás, de pessoas reclamando muito e fazendo pouco. Vou repetir. Hoje tem pessoas reclamando muito e fazendo pouco. No Antigo Testamento não é diferente. Pessoas reclamavam muito e fazia pouco. A pessoa reclamava muito e andava no pecado. A pessoa reclamava muito, fazia o que desagradava a Deus, adorava outros deuses, estava no pecado do Antigo Testamento da corrupção, às vezes por ser uma autoridade na época de hipocrisia, eles muitas das vezes tinham mulheres em oculto, estavam no adultério. É prova que eles diziam que obedeciam a lei quando Jesus Cristo veio. E lá em João 8, eles já estavam com a pedra na mão para matar aquela mulher usando a lei. Tá vendo? O povo coloca a culpa em outro, mas não coloca a culpa em si próprio. Vê o pecado em outro, mas não vê o seu pecado. E às vezes vou chegar na oração, quando a sua oração não é atendida, ela reclama muito, mas ela faz pouco, ou reclama e ela está no pecado. Vou repetir, bater nessa tecla, por isso que muitas das vezes a nossa oração ela não é atendida. Por isso que muitas das vezes a nossa oração ela não é ouvida. Mas voltando, que eles usavam a palavra de Deus
Aí eles reclamavam: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? O Senhor não está nos ouvindo? O Senhor não atende mais? Você sabe que no Antigo Testamento, quando o povo estava bem com Deus, tudo dava certo. Mas eles estavam tão cauterizados, com a mente fechada no pecado, que quando eles estavam pecando muito, já como a mente deles estava cauterizada, eles achavam que eles não estavam fazendo nada de errado. Aí perguntavam com a cara de pau, e tem gente assim, com a cara de pau: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Viu? Aí quando eles estavam bem, dava tudo certo. Quando eles estavam totalmente errados com Deus, dava tudo errado. E eles ainda perguntavam: Senhor, por que está acontecendo isso com a gente? Aí um pouco, ou uma minoria, orava. Um pouco, a minoria se humilhava. Aí Deus assim, ele atendia. Eu vou chegar no texto e eu estou na introdução. Lembra? Olha só que eu disse que as pessoas reclamavam e fazia pouco. As pessoas reclamavam e não tinham direito de reclamar porque estavam no pecado. Lembra daquela mulher? Eu conjecturo, não feri no texto. Eu conjecturo, não feri na palavra. Eu conjecturo, não fazendo, não pregando heresia, porque eu estou dentro do texto. Lembra de João 8? Quando Jesus Cristo veio, eles estavam apregoando a lei. Eles usavam a lei de Moisés, ele usava toda a Torá. Ele usava todo o Antigo Testamento, porque Bíblia fariseu conhece. Bíblia hipócrita conhece. Bíblia pessoas falsas conhecem. Bíblia pessoas mentirosas conhecem. Isso eu estou falando da onde, pastor Leandro? Eu estou falando dentro da casa de Deus. Eu estou falando dentro da vertente evangélica. Eu estou falando dentro da vertente dos cristãos hoje. E eu estou falando dentro da vertente de antigamente do judaísmo. Estou falando dentro da vertente do mosaico. Dentro da vertente do Antigo Testamento. Dentro da vertente do Torá. Eles eram judeus. Diziam que conheciam a palavra. Eles estavam apregoando a lei. Vivendo a lei. Porque quando chegaram para poder acusar aquela mulher que ela adulterou, o homem conhecia a lei. E quem quer te acusar? Quem quer se levantar contra você e contra mim? Quem quer dizer que sabe mais, ou que faz mais, ou que tem mais, ou que consegue mais? Isso aí entra na jactância, entra soberba. Aí tu acha que o Senhor vai ficar ouvindo essas pessoas? Não ouve. E quem bate de frente contigo é quem conhece. Tô falando de cristão, tá, irmão? Tô falando de crente, tá, irmão? Tô falando que se diz crente, tá, irmão? É eles que se soberbecem. Eles conhecem, mas não vivem. Eles conhecem, mas não faz. Eles conhecem, mas não praticam. Reclamam muito, falam muito, mas faz muito pouco ou não fazem nada. Aí, quem pegou não, quem trouxe aquela mulher para colocá-la diante de Jesus, primeiro ponto, porque eles trouxeram para colocar perto de Jesus. Porque eles trouxeram para colocar perto de Jesus. Por quê? Porque se Jesus ele fazia uma obra do Pai, ele fazia a obra do Pai, e as pessoas falaram que ele era o Filho de Deus, e ele mesmo falava: eu mesmo sou. Porque vocês estão dizendo, vocês estão vendo as obras falam por si próprio. Então, já que ele é o Filho de Deus, já que ele é o conhecedor da lei, porque Jesus era judeu, não interessa, Jesus morou em Belém, faz parte de Jerusalém. Foi criado em Nazaré, faz parte. Então ele era judeu. Então o povo falou: tu é conhecedor, ainda mais está dizendo que é o Cristo, ainda mais está dizendo que é mestre, ainda mais está dizendo que é rabi, que é mestre, né? Rabi é mestre. É o Filho de Deus? Então tá bom. Trouxeram a mulher que foi pega, João 8, você lê em casa, a partir do versículo 1. Você
é conhecedor da lei, trouxeram a mulher que foi apanhada no ato de adultério. Quando a Bíblia fala que ela foi pega no ato de adultério, ou apanhada no ato de adultério, ela foi pega praticando o ato. Alguém sabia que ela estava adulterando. E ela foi pega no ato, na relação sexual. Quando fala no ato, é porque foi pego, trazendo para a nossa linguagem, foi pego com a boca na botija. Ela foi pega no ato. Trouxeram a mulher. Jesus conhece tudo, sabia que eles conheciam, mas não praticavam. Sabia que eles pregavam, mas não viviam. Aí o que Jesus Cristo não falou nada. Senhor, essa mulher foi pega, a Bíblia diz, e pondo ela no meio, esta mulher, não posso ficar muito tempo aqui, esta mulher foi pega no próprio ato de adultério. Botaram a mulher no meio, e pondo ela no meio, e disse, Senhor, a lei de Moisés diz que as tais que foram pegos, tais que foram pegos no próprio ato de adultério, a lei de Moisés mandou que os tais seja apedrejado ou apedrejada. E tu, ou seja, tu é mestre, tu é judeu igual a gente. E tu, que dizes? Jesus Cristo ficou escrevendo no chão. Quando Jesus Cristo olhou para cima, Jesus Cristo olhou para a multidão. Quem trouxe, volta a repetir, quem trouxe a mulher é um conhecedor da lei. Quem trouxe a mulher para poder ser morta. Que engraçado, né? Eles não traziam a pessoa para ser viva. Eles não traziam a pessoa para ficar viva. Eles não traziam as pessoas para poder ser abençoada, para ser honrada, para ser perdoada. Não, eles traziam a pessoa para matar. Trouxeram a mulher, tá vendo o que eu falo? Como Deus vai atender uma pessoa que acusa a outra? Como Deus vai atender uma pessoa que quer matar outra? Como Deus vai atender uma pessoa que tem ódio da outra? E tu que diz? Jesus Cristo olhou, levantou, olhou para um lado, olhou para o outro. Qual dentre vós não tem pecado? Atire a primeira pedra nesta mulher. Aquele que não tem pecado. Atire. Uma pregação totalmente diferente do que ele estava acostumado. A lei de Moisés mandava, por causa do pecado, Deus deu a lei para o povo de Israel, Deus deu a lei para Moisés escrever, que o pecado estava demais. Sem Cristo não tinha direito de absorvição. Quando não era absorvição, pastor Leandro? Quando alguém foi pego no ato de adultério, ele seria apedrejado. Se ele fosse estuprador, ele seria apedrejado. Se ele roubasse, ele ficaria preso. Se ele mentisse ou fizesse outra coisa contra o sacerdócio, ele poderia ficar leproso ou poderia ser amaldiçoado. Isso era a lei. Isso era a lei. Jesus veio pregando totalmente diferente. Veio dando, não somente pregando, ele veio dar mais uma chance, uma oportunidade para o ser humano, coisa que não tinha. Qual era a absorção dessa mulher? Nenhuma. Qual era a sentença dessa mulher? Apedrejamento, irmão. O cara que trouxe ela conhecia muito bem da lei. Mas como a vida deles estão andando para trás, como eles não conseguem resolver a vida deles, como eles não conseguem ir bem, como eles não estão sendo bem sucedidos, não é por causa do inimigo, muitas das vezes não é por causa de ninguém, é por causa deles. E como eles não são bem sucedidos em nada, eles querem colocar alguém para Cristo. Quando eu falo alguém para Cristo, crucificar. Porque Cristo veio para isso. Entendeu? Então, quando eles não conseguem, eles botam a culpa nos outros. Botam defeito nos outros. Reclama porque Deus não está ouvindo ele coloca a culpa nos outros, é o fulano. Quando tu vê muita pessoa acusando a outra, ela tem culpa no cartório. Se tu vê uma pessoa odiando muita pessoa e se diz cristão, eu não estou falando de ímpio, estou falando de cristão. Tu vê a pessoa vendo muito defeito nas pessoas, ela tem alguma coisa em oculto, irmão. Ela tem, às vezes nem oculto, é revelado mesmo. Que a pessoa vai chegar com aquela pessoa ali, que a pessoa é assim, ah, tá.
É por isso que tu não entende, né? Que tu é perseguido às vezes. Tu é perseguido às vezes porque por você tá procurando andar certo, e essa pessoa, como tá no pecado, tá no erro, ela quer se justificar colocando você na prova. Ela não consegue resolver o dela e quer que você entre na furada junto com ela. Cadê o homem que foi pego? A Bíblia diz que aquele que foi pego no ato de adultério, a mulher adulterou sozinha, ela adulterou com a parede. Aí eu te pergunto, cadê o homem que adulterou com ela? De repente era um escriba, um fariseu, um sacerdote. Mas cadê? A mulher era pobre. E de repente, não está escrito, eu posso conjecturar, de repente o cara falou, se você falar, mulher, ninguém vai acreditar em tu. Trazendo para nossa língua, você é rodada. Você fica com um montão de gente, ninguém vai acreditar em tu. Vamos dizer, eu sou escriba, eu sou fariseu, eu sou doutor da lei. E isso está acontecendo hoje no século XXI. Tudo fica encoberto, porque tem fama, fica encoberto por um pequeno período de tempo. Um dia estoura a bomba, um dia a bomba vai estourar. Vou pregar e vou terminar. Aí fica escondido porque tem nome, tem fama, tem status, tem dinheiro, tem até segurança. Quem vai bater de frente com um cara desse? Uma pessoa dessa? Aí vem um pobrezinho que não tem nem onde cair vivo. Quem vai acreditar? Então eles pensaram que Jesus ia matar a mulher. E Jesus é tão bom que não acusou. Tá vendo como é que Jesus é bom? Jesus Cristo não queria isso. Jesus Cristo queria imediato salvar a mulher, irmão. Absolver a mulher, só isso. O que eu quero trazer para você, quem gosta de matar os outros? Quem gosta de ver defeito nos outros? Quem guarda mágoa, ódio, rancor, melancolia, inveja, olho grande sobre as pessoas, essas pessoas não é ouvida por Deus, irmão. Aí Jesus falou com a mulher. Primeiro falou, cadê teus acusadores? Depois que Jesus Cristo falou, qual dentre vós não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi se retirando, jogaram a pedra no chão, não mataram a mulher. E de repente o adúltero que adulterou com a mulher, por que só colocaram a mulher? Não colocaram o cara? O cara também adulterou. De repente o cara estava lá. De repente não, ele estava lá. Aonde que ela se lasca? Aí como ele tinha status, ele poderia ter relação com o outro. Traindo a mulher dele, que se dane. Eu sou o homem da lei. E Jesus sabe de tudo, Jesus vendo tudo. Tudo que os homens faziam lá, tanto no céu, quando Jesus estava no céu ainda, antes de ele vir na terra, entrar no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, ele via tudo no céu. E quando ele estava na terra, ele também via tudo, porque mesmo ele na terra, ele era Deus, ele só via em carne, mas ele era Deus, ele sabia de tudo. De tudo ele sabia. Tudo ele sabia como ele sabe. Quando a Bíblia fala 13:8, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, no passado, antes de ele morrer. Muito tempo atrás, quando ele estava no céu ontem, hoje, dentro de mim, dentro de você, em qualquer lugar, e eternamente. Ele nunca vai morrer, ninguém nunca vai matar ele, e ele nunca vai sofrer, porque ele é que tira o sofrimento. Ele é para sempre, irmão. Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente, que quer dizer eterno, para sempre, não finda, não acaba. Então, Jesus Cristo falou, cadê teus acusadores? Todo mundo jogou a pedra no chão e foi embora. Jesus Cristo, cadê teus acusadores? Foram embora. Então, se eles não te julgam, mulher, se eles não te condenam, também não te condenam. Vai e não peques mais. Jesus Cristo não expôs o cara. Hoje em dia, as pessoas, além de ela puxar a sardinha pro lado dela, se defender, expõe as pessoas para morrer. Então, não vem que esse papo é quando alguma pessoa vir muito chegar para você e falar assim, já tem 19 minutos, vou pegar e vou encerrar. Quando a pessoa vir assim, chegar para tu e falar assim, ó, eu te amo, Deus vai provar. Deus vai provar esse amor. Para tu ver se ele te ama mesmo. Para tu ver se ela te ama mesmo. Sabe quando ama? Quando o negócio periga, irmão. Quando você tá doente. Quando você não tem um centavo. Quando você não tem compreensão, o mundo voltou contra você. Mas a pessoa falou que te ama. Aí eu quero ver. Amar quando tudo tá bem, mil maravilha, irmão. Falar que te ama quando você tá com saúde é mil maravilha.
Quero ver você estar na prova, ali, ó, arrebentado. Deus vai provar o amor. Quem ama vai ficar contigo até o fim, independente de qualquer coisa. Mas voltando, se eu atender a iniquidade do meu coração, se eu obedecer o pecado do meu coração, se eu ouvir o que está no meu coração de ruim, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender, se eu ouvir, atender, o pai fala com alguém, o pai fala com a criança atende, significa que a criança ouve, a criança aguarda, a criança obedece. Se você falar com o amigo, se ele atender, ele vai ouvir, ó, não faz isso, ele vai ouvir. Mas aqui não é o amigo, aqui não é o pai, aqui não é a mãe. A Bíblia diz que o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de maldade, de hipocrisia, de mentira, de falsidade, você vai jogar isso para fora. Aqui é o coração, meu irmão. É atender a maldade. Mente e coração. Mente e coração. Pessoas que têm ódio no coração. Eu não estou vendo pecado no coração. Você não está vendo. É iniquidade. Interpreta para ficar mais fácil. Ou seja, a pessoa que tem ódio de tu. Eu odeio aquela pessoa. Eu tenho ódio daquela pessoa. Eu tenho mágoa. Se eu atender a iniquidade no meu coração, se eu ouvir a iniquidade do meu coração, se eu ouvir o ódio no meu coração, se eu ouvir a soberba no meu coração contra o meu próximo, o ódio contra o meu próximo, ou seja, se eu ouvir a iniquidade, atender a iniquidade do meu coração, se teu coração for ruim ou meu, tiver iniquidade, tiver pecado, tem como ser limpo, mas basta eu e você querer. Se eu ouvir a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu ouvir a maldade do meu coração, atender a maldade do meu coração, se você ouvir a maldade do teu coração, se você ouvir atender a iniquidade do teu coração, o pecado do teu coração, aí o Espírito Santo está falando comigo, contigo. Você está ouvindo o teu coração errôneo, teu coração no pecado. Como que eu sou obrigado a te ouvir quando você orar? Aqui, quando falar na parte C, é a parte última. O Senhor não me ouvirá. Pode ver que quando fala, se eu atender a iniquidade no meu coração, vírgula. Eu atender o pecado no meu coração, vírgula. O Senhor não me ouvirá. Ou seja, eu estou atendendo o pecado. Eu estou ouvindo a voz do pecado, eu estou guardando isso dentro de mim e o Senhor sabe que eu estou guardando isso. O Senhor não me ouvirá. Pessoas reclamam muito e fazem pouco. É o tema da mensagem. Se você faz pouco, aqui o pouco é para o próximo. Guarda a maldade no coração. E reclama muito quando não acontece. Por que não acontece? Porque a Bíblia já está dizendo. Porque eu tenho ódio, eu tenho mágoa, eu tenho rancor. E outras coisas mais. É que só tá bom mágoa, ódio, rancor, inveja, olho grande. Ódio da pessoa. Aí tu é bonitinho, bonitinha. Muitas orações é impedida por causa disso. É Bíblia. O Senhor não me ouvirá. Tanto vai orar, vai fazer campanha, vai fazer jejum, vai subir um monte igual canguru, vai ficar 3 meses no monte orando, pode ficar acampado, irmão. Se tiver maldade no coração, por isso que Jesus falou, deixai vir as criancinhas, porque os discípulos estavam impedindo, não chega até o mestre não, vocês são criança não. Jesus falou, deixa vir até as minhas criancinhas, criancinha humilde, simples, amorosa, não tem raiva, não tem mágoa, não tem rancor. Se um adulto pisar no pé do outro, hoje o adulto quer matar. Se tu bater numa criança agora, daqui a 1 minuto, irmão, 30 segundos ela tá te beijando, te abraçando, e ela não tá te beijando, te abraçando de falsidade não, irmão. Coração limpo, ela não guarda nada. Por isso que Jesus Cristo disse isso. Tá mais fácil Deus ouvir uma criança do que um adulto velho barbado.
Porque o coração da alma é de arabaia. O coração da criança é limpo, meu irmão e minha irmã. Muitas das vezes a oração nossa não é ouvida, não é por causa que é o diabo. Não é o diabo. Não é o inimigo. Sabe o que é? A gente próprio. A gente tem ódio, rancor. Como que a gente vai orar se eu vai atender a Bíblia? Tem gente que reclama muito e faz pouco. Faz pouco porque não tem amor no coração, não tem bondade. Aí vai orar, o Senhor não vai atender. Mas graças a Deus que nós somos aquele que não guarda isto. A gente tem um coração puro. A gente anda certo para poder, quando a gente precisar, a gente ter uma moral diante de Deus. Amém? Senhor, agradeço a minha oportunidade.